Amigos, companheiros da internet, existe uma discussão de há anos para cá e ela continua e vai continuar a existir, que é, afinal de contas, qual é o melhor sistema operativo para um programador? E esta pergunta é de tal forma subjetiva que eu decidi trazer aqui um vídeo para vocês ficarem com uma ideia genérica e uma ideia sem qualquer viés ideológico no que diz respeito à área dos sistemas operativos ou dos sistemas operacionais, ok? Então, genericamente nós temos três grandes sistemas operacionais no mercado. Temos o Windows, que tem a cota maior de mercado em termos de utilizadores. Não, obviamente, não estou a falar apenas dos programadores, mas também, curiosamente, para quem não sabe, pelo site survey do Stack Overflow, a maior parte dos programadores utiliza o Windows como sistema operativo de trabalho. Temos também o Mac OS, que tem uma comunidade de programadores muito grande, muito extensa, a usar esse sistema operativo. E temos depois o nosso Linux, ok? Várias distribuições do Linux que são muitas vezes utilizadas por programadores. Este artigo que eu aqui vos vou trazer e que eu tomei a iniciativa de traduzir para português simplesmente com o Google Translator, é só isso. Ele está publicado no Snapify e chama-se Os Melhores Sistemas Operacionais para Desenvolvedores em 2024. É muito subjetivo, ok? Mas achei que era suficientemente imparcial para vos trazer aqui os vários cenários que vocês têm em consideração. Obviamente que eu deixo já aberto aí o espaço dos comentários deste vídeo para vocês deixarem aí também comentários sobre a vossa experiência profissional, alguns que já passaram por diferentes sistemas operacionais e acabaram por encontrar a sua cara metade no que diz respeito aos sistemas que dão suporte ao vosso trabalho. Deixem ficar aí nos comentários que distribuições de Linux é que vocês eventualmente usam, porque neste caso, se estivermos a falar de Windows ou Mac OS, estamos aqui apenas a falar de dois sistemas operativos distintos. Dentro do Linux depois há um universo muito gigante de distribuições. Apenas aqui para todos aqueles que têm eventualmente um menor conhecimento sobre esta área dos sistemas operativos, é basicamente o seguinte: se vocês estão à procura do melhor sistema operacional para o desenvolvimento web, então este artigo é para nós termos esta percepção. Então, se estás a codificar aplicativos web para aplicações mobile, ou aplicações desktop, ou aplicações para a internet das coisas, etc., a escolha do sistema operacional pode ter um impacto significativo no teu trabalho, porque de facto há determinadas ferramentas que funcionam nos ambientes e não funcionam noutros, ok? Então depois ele vai por aqui e ele diz o seguinte: vamos começar. Em primeiro lugar, ele faz a contextualização do que é um sistema operacional e qual é a importância que ele tem para os programadores. Qual é a importância? A forma como cada sistema operativo, quando eu digo sistema operativo, é o sistema operacional, Windows, Mac, Linux, etc. A forma como cada um deles faz a alocação de memória, isto é, a gestão da memória, que é importante para diferentes tipos de programação, como é que ele trabalha com os recursos do processador, qual é o interface do usuário, isto é, a forma como tu navegas dentro desse próprio sistema operativo pode ser mais ou menos difícil consoante o interface que te é apresentado, que dispositivos de armazenamento estão em geral associados à máquina que tu estás a utilizar, independentemente do sistema operativo, etc. Ora, tu tens aqui muitas informações que dizem respeito à importância de escolher o sistema operacional certo para os programadores. E a escolha, obviamente, que tu não és obrigado a ter três computadores diferentes para poder ter o sistema operacional específico para cada tipo de projeto. Não é isso que está aqui subjacente. Existem condições para tu criares ou escolheres o teu sistema operacional mais adaptado a um contexto dos projetos que naturalmente tu desenvolves. Se, obviamente, por exemplo, vais desenvolver aplicações para o contexto do smartphone iOS, para o tablet neste caso para o tablet do Mac, etc., é óbvio que o que faz mais sentido é escolheres um computador Mac e o sistema operativo Mac OS. Caso contrário, no Windows vais ter imensos problemas, se não é impossível, de facto, desenvolveres para esse sistema. Se vais escolher para a web, eu poderia dizer-te que é quase indiferente. Não é totalmente indiferente, mas é quase indiferente. Bom, ele vai por aqui abaixo e depois ele diz o seguinte: melhor sistema operacional para desenvolvedores que você deve conhecer. Aqui estão alguns sistemas operacionais e não necessariamente por uma ordem de prioridade de escolha, ok? Nós temos o Windows. Quais são as vantagens? Porque é que os usuários adoram o Windows? O Windows oferece um suporte de multithreading, de execução paralela, portanto a questão do processamento de dados é interessante, portanto podes usar processadores com vários núcleos. Obviamente que o macOS também funciona dessa forma. O Windows oferece e suporta IDEs bastante populares, como é o caso do Visual Studio Code. Ora, isto não é uma razão exclusiva
do Windows, também existe para macOS e para o Linux. É adequado para desenvolver aplicativos para desktop, dispositivos móveis, web e nuvem. De facto, o que é que acontece? O Windows oferece soluções para todo este tipo de desenvolvimento, ok? Não quer dizer com isto que os outros sistemas operacionais também não têm. E depois vai por aqui abaixo, ok? O macOS tem os seguintes requisitos que os usuários adoram. O macOS possui recursos avançados para melhor desempenho, como o gerenciamento de memória. Ele é conhecido desde há muito tempo de ter um gerenciamento de memória melhor do que o Windows, ok? Mas, muito sinceramente, eu vou dar uma opinião pessoal. Nos dias que correm em que nós temos gigabytes de memória disponíveis nos nossos sistemas, tradicionalmente estes problemas de gestão de memória já não são um problema como acontecia há uns anos atrás, ok? Há uma grande vantagem do Mac OS sobre o Windows relacionada com a questão de ser construído em Unix. O que é que isso permite tirar partido logo à primeira vista de uma forma bastante mais interessante? É que tem um CLI semelhante ao Linux, para não dizer igual. E isto significa o quê? Quem vai trabalhar no desenvolvimento web e vai trabalhar com servidores Linux, obviamente que vai ter acesso logo a uma linha de comandos nativa que contém toda a mesma linguagem e todo o mesmo conjunto de comandos que tu vais encontrar dentro do servidor. No caso do Windows, tu podes ter um cenário em que tens ou um emulador que permite transformar o teu terminal em algo muito parecido com aquilo que vais encontrar no Linux, ou então podes trabalhar com o WSL, ou o Windows Subsystem Linux, que é uma novidade relativamente recente, que foi a incorporação da possibilidade de tu poderes no Windows 10 e no 11, principalmente no 11, por exemplo, poderes instalar uma subsecção de Linux dentro do teu sistema operativo do Windows. E funciona muito bem, eventualmente podes deixar aí também na secção dos comentários, se quiseres que eu te explique como é que tu podes instalar e tirar partido desse tipo de funcionalidades dentro do teu Windows, eu terei todo o prazer em fazer alguns vídeos sobre isso. Inclusive, por exemplo, para instalares o Docker apenas com linhas de comando, não teres que estar a instalar o Docker Desktop, porque às vezes tem conflitos com o Hyper-V, isto é, tens uma máquina virtual que está a ser executada e se queres instalar o Docker Desktop para o Windows, eles vão entrar ali em conflito. Bom, mas isso são coisas um pouco mais avançadas. Depois tem aqui muitas informações sobre o facto de, embora o macOS seja conhecido principalmente pelo desenvolvimento para iOS, ele fornece ferramentas e recursos para o desenvolvimento de aplicativos compatíveis com diferentes navegadores da web. Desenvolvimento web não é problema para qualquer sistema operativo. Tem o Xcode, que é um IDE da própria Apple, ok? Para quem desenvolve para o macOS, para iOS, para o watchOS, etc. Para tudo o que é os iOS desta vida, seja para iPhone, para Watch da Apple, etc. Obviamente que a escolha só pode ser o Mac, ok? Possui obviamente uma comunidade muito ativa e o macOS é elogiado pela sua estabilidade e eficiência. E repara que aqui há um aspecto que já não é tão referenciado como antigamente, que é a questão da segurança. O macOS era conhecido por ser um sistema operativo extraordinariamente seguro, onde não existia um vírus, não existia nada disso. Hoje em dia essa realidade já não é assim tão distinta. O macOS também tem os seus problemas. Contrariamente àquilo que os programadores, ou neste caso os utilizadores de macOS diziam, que macOS é maravilhoso porque não tem problemas de segurança, esqueçam, isso já não acontece. Qual é a principal grande diferença que eu noto em utilizadores Windows e macOS? Quem está habituado a usar macOS tem mais dificuldade em migrar para o Windows, porque o macOS é mais simples de utilizar. Tem uma interface mais, eu não diria intuitivo, porque é muito relativo, mas tem o arrastar e colar para um lado, a instalação das aplicações é muito simplificada. Eu pessoalmente não gosto, mas há quem goste e, por conseguinte, se quiserem, podem bater-me na cabeça aí na secção dos comentários. E depois temos então o menino bonito de tudo isto. Há quem goste de ser um bocadinho mais purista e trabalhar com Linux. Ora, o Linux já não é o bicho de 7 cabeças que antigamente era. Porque antigamente o Linux estava muito associado aos geeks, àqueles que só gostam de trabalhar com linhas de comandos e fazer coisas muito underground, quase os hackers desta vida. Neste momento tu tens distribuições de Linux que são sistemas operativos muito consistentes, muito seguros, altamente performáticos e com ambientes visuais extraordinários. Tu tens para todos os gostos. Então, o Linux é um sistema operacional semelhante ao Unix, que serve como componente principal das várias distribuições de Linux, ok?
Neste caso são chamadas as distros, ok? É o termo que é habitualmente utilizado. Então Linux é um conceito de um sistema operativo genérico. O Linux OS tem um kernel que é desenvolvido por uma equipa que tem lá o Linus Torvalds por trás, etc. Mas por cima desse kernel então é que são criadas várias distribuições. E quando eu digo várias estamos a falar na ordem das várias dezenas, para não falar de centenas. E cá está, então, os sistemas operacionais completos construídos em torno do kernel do Linux. Para quem não sabe, kernel é, basicamente, não é apenas o código genético de um sistema operativo, é um bocadinho mais do que isso, mas basicamente é, então, aquela estrutura genética do sistema operativo, a partir do qual tu podes fazer as tuas próprias versões. O sistema operacional Linux é de código aberto, isto é, tu podes, se tiveres conhecimentos para tal, podes criar a tua própria distribuição de Linux, acontece isso muito, está disponível gratuitamente para qualquer pessoa visualizar, modificar e distribuir, é gratuito, portanto podes instalar em qualquer máquina sem teres que pagar nada, o que o torna um dos melhores sistemas operacionais para a programação. E de acordo com as pesquisas mais recentes, cerca de 47% dos desenvolvedores profissionais usam sistemas operacionais Linux. Ora, não é exatamente assim, ok? O que acontece é que muita gente usa o Linux, mas não apenas para programar. Usa o Linux porque é o local onde depois eles vão ter que publicar as suas aplicações. Porquê é que os usuários adoram o Linux? O Linux é rápido, é leve, altamente eficiente no que diz respeito à alocação de recursos para que os programadores possam executá-lo numa ampla variedade de sistemas de hardware. De facto, o Linux é quase conhecido como sendo o sistema operativo que permite ressuscitar equipamentos mais antigos, computadores que já não suportam o Windows 11, nem suportam o Windows 10, também não correm Mac, etc. Mas uma versãozinha de Linux mais simples vai conseguir ressuscitar aquele computador, aquele portátil que já tem 8 ou 9 ou 10 anos atrás e vais conseguir continuar a utilizá-lo. Ele oferece vantagens de desempenho, como tempo de compilação mais rápido, etc. Isto é um bocadinho subjetivo. O Linux também é o sistema operacional mais estável para hospedagens de servidor web. De facto, é a escolha generalizada para hospedagens. Portanto, quando tu falas de mesmo da Microsoft, na Azure, eles usam Linux também para suportar algumas das componentes da sua nuvem. Suporta multitarefas e processamento paralelo, algo que os outros sistemas operativos também fazem. O Linux possui recursos avançados de segurança, permissões do usuário, às vezes bastante chatas, por sinal, criptografia, firewalls, etc. Tudo isso está lá. E possui uma grande comunidade de desenvolvedores, entusiastas das tecnologias, etc. E colaboradores que fornecem tutores e recursos para usuários Linux. E agora vem aqui algumas sugestões só para acabar este vídeo. Uma das distribuições de Linux mais usadas eventualmente é o Ubuntu. O Ubuntu existem duas versões, a versão servidor, que tem apenas linhas de comando, e contém já um conjunto muito vasto de ferramentas fora da caixa, e depois tens o Ubuntu Desktop. O Ubuntu Desktop permite que tu tenhas então um sistema operativo com um aspecto visual, seja ele um KDE ou um GNOME, um aspecto visual com os ícones, com menus de navegação, etc., com sistemas de instalação, tudo isso está disponível, ok? Porque é que os programadores usam? O Ubuntu Software Center permite a instalação de IDEs e pacotes de forma muito fácil, já não é preciso teres muitos conhecimentos de linhas de comando para instalar qualquer pacote. Aqui no Ubuntu isso é possível fazer de forma muito simples e tem milhares de aplicativos que tu podes utilizar. A maior parte deles, na área da programação, garanto-te, existem sempre softwares que são transversais. O caso, por exemplo, do VS Code, tu podes instalar no Linux como usas, por exemplo, no Windows e não vais notar absolutamente diferença nenhuma. Já no caso, por exemplo, do ADSQL, que eu gosto como um software gratuito, permite fazer o gerenciamento de bases de dados MySQL, não existe para Linux e, portanto, terias que encontrar uma alternativa. Tens várias, tens o dbeaver, tens o MySQL Workbench, tens um conjunto muito vasto, tens o PHPMyAdmin, por exemplo, de tudo isso. Depois há quem goste de utilizar também o Debian também é muito utilizado e depois existem outros. O CentOS não penso que não, mas o Linux Mint é muito utilizado pelos programadores. O Kali Linux é muito utilizado por quem quer fazer testes de intrusão e atenção, não te aconselho usares o Kali Linux a não ser que queiras fazer um caminho na área de cibersegurança, por exemplo. Depois o Arco Linux também, estamos a falar de um conjunto de distribuições que têm
Ambiente visual, eu posso, se quiseres, deixa ficar na secção dos comentários, trazer aqui alguns vídeos a mostrar-te qual é o ambiente de cada um destes sistemas operativos. Podemos fazer um vídeo para cada um destes sistemas operativos para tu ficares com uma noção genérica de qual é o ambiente, sem teres que ir pegar na tua máquina e testar e instalar e depois andares ali a perder umas horas. Eu posso fazer uns vídeos muito simples para tu veres que, se quiseres percorrer esse caminho, vais ter à tua disposição um conjunto de ferramentas. Palavras finais, muito importante. E aqui não há qualquer género de fundamentalismo. A escolha do sistema operacional para desenvolvimento depende das tuas preferências, requisitos e familiaridade com diferentes plataformas. Cada sistema operacional tem os seus pontos fortes e fracos, e escolher o sistema operacional para a tua jornada de codificação como programador deves considerar todos estes fatores. Vais desenvolver para a web? Podes escolher qualquer um deles. Vais desenvolver apenas para a iOS? Obviamente tens que escolher o Mac. Vais trabalhar muito do lado de servidores com Linux, etc. Se calhar faz sentido abandonares o Windows e ires para o Linux. Mas se tens uma única máquina de trabalho que serve também para o teu entretenimento e jogar jogos, por exemplo, já não falo na questão de ver uns filmes ou navegar na internet, porque aí com o Linux também consegues fazer, mas naquela parte de jogar uns jogos, enfim, o Linux ainda não é o ponto forte dentro dos sistemas operativos. Eu espero que este vídeo de sensivelmente 16 minutos tenha trazido aqui alguma reflexão que seja importante para tu escolheres e analisares aquilo que são eventualmente as ferramentas para o teu trabalho. Deixa na secção dos comentários qual é a tua experiência a utilizar diferentes sistemas operativos. Se encontrastes alguma ou já usaste alguma distribuição do Linux que não foi referida aqui, temos muito gosto em saber de fonte segura, que é a tua palavra, o que é que tu já experimentaste e o que é que achaste interessante, para que todos nós possamos também, eventualmente quem estiver interessado, poder fazer esses testes.